Questão 10. 1. O agente que solicita, em razão da função que exerce vantagem devida, pratica o crime de corrupção passiva, o qual se processa por ação pública incondicionada. Certo? Essas questões que são muito fáceis, eu não gosto delas, porque elas fazem a gente perder muito tempo. Se eu visse uma questão dessa na prova, eu ficaria um tempão olhando para ela. E preocupado com o relógio, eu ia dizer, não, tem alguma coisa errada, está muito fácil. Porque o que o aluno nunca espera é que a CESP vai fazer uma questão fácil, né? Aí apareceu a questão fácil, o aluno fica paranoico. Não, eu acho que a questão tem uma armadilha, eu que não estou vendo. Aí fica olhando para o troço um tempão, perde muito tempo, né? O agente que solicita em razão da função que exerce vantagem, comete o crime de corrupção, sim. Que é exatamente esse verbo solicitar, que tem o mesmo efeito de um pedir, né? Um pedido, quem solicita, pede. Diferente do crime de concussão do 316, que o verbo é exigir, que há uma imposição por parte do agente. Então, eles solicitam, eles estão usando o verbo do artigo 317 do Código Penal, em razão da função, vantagem, e para a maioria da doutrina, a vantagem solicitada no crime de corrupção passiva pode ser qualquer vantagem, não necessariamente vantagem patrimonial. Tem uma corrente que defende que a vantagem tem que ser patrimonial, tem que ser econômica, senão não configura o crime de corrupção. Mas a maioria pensa de forma diferente. Qualquer vantagem. Eu até brinco nas turmas teóricas dizendo que, eu falo assim, exemplo, um policial numa blitz, ele para uma menina que está com a documentação toda atrasada, está toda errada. A habilitação está vencida, documentação do carro, está tudo errado. Aí ele chega para ela e fala assim, a gente pode ter jogo aí, né? Se você me der um beijinho, eu te libero. Pediu a vantagem. Pô, mas essa vantagem vale? Vale, para a maioria da doutrina vale. É qualquer tipo de vantagem. Ela fala, é um beijo muito caro, né? Tem que valer muito a pena. 2 a 12 anos de reclusão. Vai sair caro pra caramba. Então tem que pensar. O cara teria que ser quase que... teria que fazer uma análise da sanidade mental disso, de praticar o crime de corrupção passiva, por troca de um beijo, né? E esse crime se processa por ação penal pública incondicionada. Isso daí é tranquilaço também. Os crimes contra a administração pública são todos de ação penal pública incondicionada, salvo um, que é o 345, exercício arbitrário das próprias razões, um crime difícil até. O exercício arbitrário das próprias razões, ele dá pano para manga, né? É um crime que dá margem para a construção de questões bonitas, historinhas bem legais. O exercício arbitrário das próprias razões é um crime de ação penal privada. Aí o legislador coloca no parágrafo único do 345, salvo se for praticado mediante violência. Que se for praticado mediante violência, você fez justiça pelas próprias mãos, usando de violência, aí a ação penal pública é incondicionada como os outros. Mas eles podem mandar assim, todos os crimes contra a fé pública são de ação penal pública incondicionada. Certo, fé pública, do título 10, todos são de ação penal pública incondicionada. E podem perguntar isso quanto aos crimes da legislação especial. Todos os crimes do ECA são de ação penal pública incondicionada. Todos os crimes de racismo, a 7716 de 89, todos são de ação penal pública incondicionada. Todos os crimes ambientais são de ação penal pública incondicionada. O crime de lavagem, da lei de lavagem de dinheiro, ação penal pública incondicionada. Mole, né? Da organização criminosa, todos de ação penal pública incondicionada. É o padrão, essa é a regra. A ação penal pública incondicionada quer dizer que a titularidade para promover a ação é do Ministério Público, a legitimidade é estatal, e o Ministério Público ele não precisa da manifestação de quem quer que seja para promover essa ação penal. Pode oferecer a acusação independente da autorização da vítima. Ainda digo mais, pode oferecer a acusação, pedindo a instauração do processo, julgamento, condenação do autor, mesmo contra a vontade da vítima, porque não há essa necessidade. Por isso que a gente fala que é incondicionado. O Estado vai apurar, doa quem doer. Quase todos os crimes são de ação penal pública incondicionada. E como é que eu vou saber que um crime de ação penal pública é incondicionado? O legislador não vai falar nada. Quando ele não fala nada sobre a ação penal, aí a gente já conclui isso. Se não falou nada, porque se tivesse alguma condição, a condição viria exposta, né? Estaria expressa. Somente se procede mediante representação, somente se procede mediante queixa. Mas não falou nada. Então, padrão, pública incondicionada. 2, eu também fico muito preocupado com esse negócio de ação, de perguntar sobre ação. Não é comum perguntar assim, sobre crime de corrupção passiva, porque isso é muito fácil.
Mas o que me preocupa é que eles colocaram crimes contra a dignidade sexual. Não sei porquê, né? Mas colocaram lá crimes contra a dignidade sexual. Talvez para, não sei, montar uma historinha envolvendo uma relação de trabalho, não sei. Ou só para atazanar mesmo, porque é difícil, é um título complicado do Código Penal. E aí o artigo 225, nos crimes contra a dignidade, ele é um inferno. Ele é o que pega todo mundo, porque vem um monte de crime contra a dignidade, aí em separado eles falam assim, os crimes previstos nos capítulos anteriores, aí eles vão falar sobre ação penal. Praticado contra vulnerável, praticado contra menor de 18, a ação penal será pública e incondicionada, né? Mas como padrão, pública condicionada à representação. Então, quanto aos crimes contra a dignidade sexual, deem uma atenção especial à ação penal, que é o que eles têm o maior apreço. 2, que é justamente o que o aluno não estuda, ele fica preocupado em comparar os crimes, poxa, a diferença aqui do assédio sexual para o estupro, ele fica preocupado com isso. Aí não dá atenção à ação penal, que é o que as bancas mais gostam. Professor, então, com relação aos crimes contra a dignidade sexual, eles se procedem mediante a ação... A regra geral, o padrão é a ação penal pública condicionada à representação. Condicionada à representação. Isso. E o estupro condicionada à representação. O estupro é um crime de ação penal pública condicionada à representação. Mas o 225 fala assim, mas peraí, tem exceção, né? Se for praticado contra menor de 18, que o estupro está até qualificado, quando praticado contra menor de 18, o 213, parágrafo 1º, e também o estupro de vulnerável, né? Quando esses crimes são praticados contra vulnerável. Temos o estupro de vulnerável 217A, e temos também outros crimes sexuais que atingem vulneráveis. Então, assim, a ação penal é pública e incondicionada. Ainda tem mais o conflito que existe, o debate que existe hoje na doutrina, se a súmula 608 do STF, ela se aplica ou não. Porque tem gente que fala que ela foi afastada, ela não tem como mais ser aplicada, que a súmula 608 diz que quando o estupro é praticado mediante violência real, violência, né? Praticado mediante violência, a ação penal é pública incondicionada. Aí tem um debate se essa súmula ainda é aplicada, mesmo com a reforma ao Código ocorrida em 2009, que a Lei 12.015 de 2009 mexeu nessa parte. Tanto que esses crimes, eles eram chamados de crimes contra os costumes e passaram, graças a essa reforma em 2009, passaram a se chamar crimes contra a dignidade sexual, mexeram em tudo. O negócio já era difícil, ficou mais complicado ainda. Então, hoje há um debate se a súmula 608 tem aplicação, não tem aplicação, mas quando eu vejo em prova, eu continuo encontrando em prova questão sobre a súmula 608 do STF. Vamos lá, 2. O agente que solicita vantagem a pretexto de influir em ato que será praticado por membro do Ministério Público pratica crime de tráfico de influência, do qual o sujeito ativo pode ser tanto o funcionário público quanto qualquer pessoa. Qual é a armadilha aqui? Essa armadilha é muito boa. A primeira questão é fácil, só para deixar o candidato à vontade. Moleza. Aí ele parte para outra, essa cheia de maldade. Solicita vantagem a pretexto de influir em ato que será praticado por membro do MP. Tráfico de influência. Toda vez que falarem de tráfico de influência, nós vamos ter que examinar se eles não estão querendo nos confundir com o crime de exploração de prestígio. Tráfico de influência parece mesmo com exploração de prestígio. É o crime do 332. Questão muito boa de prova. Questão comparativa, tráfico de influência e exploração, muito legal. 332 do Código Penal, está lá. Dos crimes praticados pelo particular contra a administração pública em geral. Porque o capítulo 1 do título 11, dos crimes praticados pelo funcionário público contra a administração pública em geral. Aí o capítulo 2, dos crimes praticados pelo particular contra a administração pública em geral. O crime que parece com ele é a exploração de prestígio, do 357. Olha onde ele está localizado. 357 já é o capítulo 3.
que fala dos crimes praticados contra a administração da justiça, que não deixa de ser administração pública, né? Por isso que está no título administração pública, mas atinge especificamente a administração da justiça. Esses crimes são muito parecidos. Quando os crimes são parecidos, eu recomendo sempre uma comparação do núcleo do tipo, porque quem sabe, né, a gente não consegue separar, traçar uma linha divisória pelo verbo. É como se faz tradicionalmente a comparação entre os crimes de corrupção passiva e concussão, que eu acabei de falar, né? Um é exigir concussão, o outro é solicitar. Pronto, aí por aí você já matou a charada. Então a gente vai ver o verbo. Os verbos aqui: solicitar, exigir, cobrar, obter. Agora, da exploração de prestígio: solicitar, receber. Poxa, então pelo verbo dá para matar a charada, né? Dá sim. Já é um grande passo, né? Salvo se existir uma outra armadilha mais na frente, mas assim, é um grande passo. Aí a banca faz o quê? Usa o verbo comum. Olha lá. Para deixar o aluno na mão. Para ele não resolver pela comparação dos verbos. O agente que solicita vantagem. Então vamos ter que ir à frente, porque o verbo é o mesmo, né? Tá nos dois, se encontra nos dois tipos penais. Vamos em frente. Aí diz assim, os dois falam também: a pretexto de influir. O agente aqui solicita, exige, cobra, obtém vantagem a pretexto de influir. Aquele solicita, recebe a pretexto de influir. Então vou ter que ir mais à frente. A pretexto de influir em ato praticado por funcionário público. E aqui, a pretexto de influir em ato praticado por juiz, jurado, membro do Ministério Público, funcionário da Justiça, perito, tradutor, intérprete, testemunha. Tem uma galera aqui, né? Aí tem gente que fala assim, então peguei, já entendi. É assim, se for um funcionário público qualquer, aí é tráfico de influência, administração em geral, funcionário público qualquer. Agora, se for funcionário público da justiça, aí é exploração de prestígio. O pessoal, peguei, que a tendência é que a galera queira formar assim um macetinho, né? Uma coisa. Aí, pode ser perigoso esse negócio do macete. Isso está errado, isso é um macete que é enganoso. Eu não tenho funcionário de justiça coisíssima nenhuma. Porque o jurado, ele é funcionário público para efeitos penais, tudo bem, e atua na justiça. O promotor não é funcionário de justiça, o Ministério Público não é ligado ao Poder Judiciário. E pior ainda, testemunha. Testemunha não é que a testemunha não seja funcionária pública da justiça. A testemunha não é funcionária, não tem concurso para testemunha. Saiu o edital para testemunha, né? Vamos fazer o concurso agora, um curso preparatório para testemunhas. Testemunha não é funcionário nem por equiparação. Então, aqui eu não posso dizer são funcionários da justiça, não. São pessoas que atuam em processo. Juiz, jurado, promotor, funcionário de justiça, perito, são pessoas que atuam em processo. Por isso que envolve a justiça. Então, olha lá. Um agente que solicita vantagem a pretexto de influir em ato que será praticado por membro do MP. Está aqui. Solicitou vantagem a pretexto de influir em ato praticado por promotor. Aí eles fecham dizendo, é o crime de tráfico de influência, não, é o crime de exploração de prestígio do 357. Errado. Bem legal isso aí. Bem interessante. Professor, e a carteirada? Qual seria o... Não, a carteirada, estou perguntando de que crime configuraria com a famosa carteirada. A carteirada pode configurar abuso de autoridade, então, né, dependendo da situação que a gente monte, mas não tráfico, nem a exploração de prestígio, não. Porque, assim, são nomes dados pelo legislador para situações, assim, que vulgarmente poderiam ser chamadas. O cara deu carteirada, ele está explorando um prestígio, né? Está usando a sua influência. Assim, abrindo mão da técnica, assim, por uma questão
pela força das palavras, não deixaria de estar certo. Mas a gente tem que ver esses termos técnicos. Assim, exploração de prestígio é o nome de um crime em que não será praticado dando carteirada. Porque não é crime você ter influência, não é crime você ter prestígio, até uma boa, né? É muito bom você ter influência, é muito bom ter prestígio. E tem pessoas que não querem influência, não querem prestígio, mas conseguem, a vida dá. Tem gente que quer e não consegue, né? Tem outros que não fazem questão e tem. Tipo, eu estou vendo televisão, aparece um cara dando entrevista, é o novo chefe de polícia, e o cara estudou comigo. Se o cara estudou contigo e você for lá, ele vai te receber de braço aberto. Pô, aí o pessoal foi impressionado. Caramba, amigão do chefe de polícia, pô, tá podendo. Sim, você tem muita influência. Você é um cara influente, conhece pessoas de com grandes cargos, altos cargos na administração pública. Você tem influência. Mas uma coisa que você nem procurou, aconteceu, é da vida. Ou então não é nem alguém do teu relacionamento, mas é um cara que casou com a sua irmã e ele é do Tribunal de Contas. Pô, é uma maior influência, bacana. Assim, aconteceu. Mas você só não pode usar da influência, usar para ele? Pode, né? Porque também não tem graça, você vai usar. Para que ter influência você não pode usar, né? O legal é ter influência e usar da influência. Lembrando que o funcionário público não pode retardar, deixar de praticar ato de ofício ou praticar algo contra as suas funções cedendo a influência de ninguém, porque isso é crime de corrupção passiva. É a corrupção passiva privilegiada, 317, parágrafo 2º. Então, eu posso ter influência, eu posso usar da influência que eu não vou cometer crime. Agora, pior para o funcionário que ceder a minha influência e, por isso, deixar de praticar, retardar ou praticar algo contra as suas funções, porque ele vai cometer o crime de corrupção passiva, ainda que na forma privilegiada. Tá? Então, eu posso ter influência, posso ter prestígio. E posso usar da influência, posso usar do meu prestígio. O que eu não posso é comercializar isso aí. Eu tenho tanta influência, conheço todo mundo. Tá aí, vou ganhar uma grana com isso. Eu peço uma grana, uma vantagem, a pretexto de influir um ato funcionário. Você quer o quê? Fala que eu resolvo, né? Aí a pessoa, eu quero resolver o negócio do Detran. Conheço todo mundo. Você me dá tanto que eu vou lá e falo com o cara e resolvo para você. Aí eu estou comercializando, aí que entra a questão do crime. Crime que quase não acontece aqui no Brasil, né? Nem a exploração do prestígio. São coisas muito raras aqui no Brasil. A gente está vendo até esses escândalos um atrás do outro aqui. Inclusive, um amigo do Lula, né, um pecuarista... Não sei, não conheço. Não conheço, assim, os nomes eu não conheço dessas pessoas. O tráfico de influência e a exploração de prestígio são a gente está repleto de exemplo, né? Talvez na Noruega fique difícil explicar esse crime. O norueguês, assim, não compreendo, né? Ele vai dizer, está tentando dizer para mim que ele não consegue visualizar isso, mas aqui no Brasil a gente tem a maior facilidade. O cara comercializando. Aí já me perguntaram assim, sabe? Pô, professor, então o despachante, ele é um traficante de influência. Você, coitado do despachante, né? Uma profissão regulamentada e tudo, um cara xingando, ofendendo o despachante, pedia até desculpa para os despachantes que estavam em sala de aula, assim, não é isso, não. O verdadeiro despachante é aquele cara que faz o que tu não está afim de fazer, e ele vai cobrar, porque não é uma ação filantrópica, né? Você não quer ficar na fila na Previdência o dia inteiro, você tem coisa para fazer, você tem um filho pequeno, você tem também uns negócios a fechar, você não quer passar o dia inteiro no Detran para emplacar teu carro. Tem uma pessoa que faz isso por você, e essa pessoa cobra, porque ela não é uma pessoa que está fazendo isso por promessa. Ela vai ficar na fila, em pé, 6 horas, por você, então ela vai cobrar. Esse é o verdadeiro despachante. Agora, tem aquele cara que é um despachante, entre aspas, né? Ele é um traficante disfarçado de despachante. Aí é outra história. Porque você percebe quando o cara não é um verdadeiro despachante, e sim um traficante, quando ele dá o preço como despachante, né? Aparentemente despachante, e você fala assim, caraca, ele é muito caro isso aí, por esse preço eu vou, né, para emplacar, para tirar o documento do meu carro, esse preço, não, eu vou então. Aí ele dá um risinho muito malicioso e diz assim, então tenta, se eu for, por que tenta? Não, você está dizendo que vai, né, porque eu conseguiria tirar esse documento para você em 1 hora, e você vai ficar aí
penando durante um mês no mínimo. Aí tu pensa, não, peraí, então você não estava me vendendo, o que você estava me vendendo, esse preço, não era o teu serviço, você estava me vendendo a tua influência. Se eu vou lá e levo, eu indo lá, vou levar um mês, e você indo lá para conseguir 1 hora, é porque você tem influência lá. E está até denigrindo a imagem dos funcionários públicos, porque ele está dizendo que esses funcionários cedem à influência, que estão de acordo com esse tipo de comportamento, né? Pode até gerar o aumento de pena quando o sujeito alega ou insinua que essa vantagem vai para o outro funcionário público também, está no parágrafo único dos 2 crimes. Então tem que separar despachante uma coisa, traficante é outra. Um vende o serviço, o outro vende influência, o outro vende o prestígio que tem perante algumas pessoas elencadas no 357. Tá? Então, o erro dessa questão é porque não é tráfico de influência, sim exploração do prestígio. Isso, membro do MP, ó. O MP está presente no 357, por isso que está errado. Perfeito. Vamos seguindo. Questão 11. Um servidor público, por negligência, inseriu dados falsos em um sistema informatizado de um órgão da administração pública ao qual tinha autorização e acesso restrito, causando dano... Peraí, essa é igual, né? Essa já foi feita. A ausência do elemento subjetivo, repetir. Estava pensando, pô, a gente não vai acabar na hora, agora já mudei agora já estou mais esperançoso. Questão 12. Considere a seguinte situação hipotética. Roberto, funcionário autorizado para tanto, de novo, o autorizado, eles não dão mole, eles botam, né? Autorizado para tanto, facilitou a inserção de dados falsos nos sistemas informatizados da administração pública. Nessa situação, se Roberto não tinha a finalidade de obter vantagem, não tinha, para si ou para outro, nem de causar dano, sua conduta não se enquadrará no delito de inserção de dados falsos em sistema de informações, segundo o Código Penal. Certo. É só lembrar que eu botei a estrutura desse crime do 313-A no quadro. Falei, o sujeito vai inserir dados falsos, vai alterar ou excluir dados verdadeiros com o fim de conseguir vantagem ou causar dano, com o fim de... Então, são exigências do tipo, são elementos que constituem um tipo penal. O legislador não colocou isso para enfeitar o 313-A, é porque necessariamente o sujeito tem que se dirigir a uma ou outra finalidade. Ou é para conseguir vantagem, ou é para produzir dano. Aí está dizendo aqui, se ele não tinha intenção nem de obter vantagem, nem de causar dano, então ele não cometeu esse crime. Isso aí. Não cometeu esse crime. Talvez nenhum crime, né? Talvez nenhum. Provavelmente nenhum. Isso. Falta aqui o dolo específico. O comportamento dele pode até ser proposital. Ele inseriu dados falsos com a intenção. Houve um dolo. Mas não um dolo específico, voltado para um desses fins, de vantagem ou dano.